call is now being recorded. Está aparecendo para vocês aí o patch da nossa semana? Sim. Certo, vamos lá então, pessoal. O vídeo que eu postei na semana passada já tratava sobre esse tema, que eu postei lá no grupo do WhatsApp, que é sobre população mundial, né? Falou-se um pouco aí desse crescimento que a população mundial teve aí nas últimas décadas. E agora nós vamos ver um pouco como está distribuída essa população mundial. Atualmente, no mundo, nós temos aí cerca de 7 bilhões de habitantes. Só que esses habitantes do nosso planeta não estão distribuídos de forma igualitária, ou seja, de forma igual em todos os países do mundo, nem em todos os continentes. A gente pode observar que, por este gráfico, como está distribuído de forma desigual o número de pessoas que habitam os continentes. Bom dia, para quem entrou agora, nós já começamos, tá? A gente está analisando aqui o gráfico da distribuição da população por continente, ok? Então, ao total, somos aí cerca de 7 bilhões de habitantes. A gente observa aqui a distribuição por continentes. Só a Ásia, continente asiático, possui 4 bilhões e 504 milhões de habitantes. Isso em 2015, ok? Então, o continente asiático é o mais populoso do mundo. Logo atrás do continente asiático, nós temos a África, o continente africano, com 1 bilhão e 256 milhões de habitantes. Como eu disse, o ano de referência foi 2015. A América tem 1 bilhão e 7 milhões. A Europa tinha 742 milhões de habitantes e a Oceania com 41 milhões de habitantes. Então, a diferença entre a Ásia com os outros continentes são grandes, né? São bastante expressivos. Como nós vimos, então, a Ásia com 4,5 bilhões de habitantes, mas juntando apenas 2 países, nós já chegamos a quase 3 bilhões de habitantes. Que países são esses? China e Índia. A China e a Índia são os países mais populosos do mundo. A China, atualmente, né, com base em 2018, ela tem 1,4 bilhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. É muita gente para um país só. E a Índia vem logo atrás, com 1,3 bilhões de habitantes. E a estimativa é que nas próximas décadas, a Índia vai ultrapassar a China e vai ser aí o país mais populoso do mundo. Juntando esses 2 países, pessoal, nós temos 1/3 da população mundial. Ou seja, no mundo, a cada 3 pessoas que vivem no mundo, 1 vive ou na China ou na Índia. São países muito populosos. A gente observa isso até por imagens que são passadas lá. Né? O trânsito em algumas cidades da Índia é caótico. Você não tem lei de trânsito, que é até impossível ter devido à quantidade de pessoas que vivem nesse país. E algo muito trágico que está acontecendo na Índia, por exemplo, é a proliferação do coronavírus. Devido à quantidade de pessoas, não é possível a gente fazer um isolamento social adequado, né? Um lockdown que seja, o acesso à saúde é muito difícil, é muito complicado. Então, a Índia vem passando por uma situação muito difícil aí com a pandemia da Covid-19 nesses últimos meses. Ok? A população, pessoal, de um país ou de um continente, ela não é fixa. Ela varia de acordo com o tempo. O que interfere nisso? A quantidade de pessoas que nascem nesse país, a quantidade de pessoas que morrem nesse país, ou até mesmo movimentos migratórios. O que são movimentos migratórios? As pessoas que chegam a esse local ou que saem desse local. Então, tudo isso interfere no número absoluto, ou seja, no número de pessoas que vivem nesse país ou nessa região. Ok?
Outro aspecto que a gente pode analisar na questão da população é a chamada densidade demográfica. Tá até em negrito no pet de vocês. O que é essa densidade demográfica? A gente faz uma conta, a gente faz aí uma divisão, onde a gente pega o número total de habitantes de um país, ou de um continente, ou de um estado, ou de um município, por exemplo, e divide pelo seu território, certo? Pega o número total de habitantes e divide pelo seu território. Isso se chama densidade demográfica. Tá, pessoal? Então, densidade demográfica, a gente pega o número de habitantes e divide pelo seu território. Como é que é medido o seu território? Ele é medido por quilômetros quadrados. Então, por exemplo, aqui na tabela tem um exemplo. A China, com 1.415.000.000 de habitantes, tem uma área total de 9.600.000 quilômetros quadrados. A gente dividindo o número de habitantes pela área do território, a gente tem uma densidade demográfica de aproximadamente 147 pessoas, em média, vivem a cada 1 quilômetro quadrado. O que é 1 quilômetro quadrado, pessoal? A gente imaginar uma área que tenha 1 quilômetro em cada um dos lados. Então, nessa área com 1 quilômetro em cada um dos lados, na China nós temos 147 pessoas vivendo ali. É uma densidade demográfica alta? Sim, mas não é uma das maiores. A Índia, por exemplo, tem uma densidade demográfica muito maior do que a da China. O porquê? Porque a Índia também é um país populoso, tem muitos habitantes lá, 1.300.000.000, e a área da Índia é 3 vezes menor do que o da China. Então, observe aqui essa tabela, ó. Enquanto a China tem aqui, ó, 147 habitantes por quilômetros quadrados, a Índia tem 412 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a densidade demográfica da Índia é maior do que o da China, porque o território da Índia é menor do que o da China, certo? O Brasil, por exemplo, com 208 milhões de habitantes, tem uma densidade demográfica de 25 pessoas por quilômetros quadrados. Isso é uma média, pessoal. Porque, por exemplo, se a gente tem aqui no Sudeste grandes cidades, pessoas vivendo em grande quantidade, um pequeno território, uma pequena área, a gente tem grandes extensões de florestas, como a floresta amazônica, que a gente tem poucas pessoas vivendo lá. Então, nessa média, nós temos cerca de 20 pessoas por quilômetros quadrados. O Canadá, por exemplo, tem muito menos. O Canadá tem uma média de 4 pessoas por quilômetro quadrado. Tá? Então, o que é densidade demográfica? Pega o número total de pessoas de um país ou continente e divide pelo seu território. Tá? O número de habitantes por quilômetro quadrado. Isso é densidade demográfica. Certo até aqui? Então, ó, aqui tem um mapa que exemplifica bem como está distribuída essa densidade demográfica no mundo. Quanto mais escuro a cor, mais pessoas tem vivendo por quilômetros quadrados nesse território. Então, onde a gente identifica tem mais pessoas vivendo por quilômetro quadrado? Aqui, no leste da China, são cidades bem populosas aqui, o Japão, a Coreia do Sul, também o leste aqui da Índia, ó, parte das ilhas da Indonésia, algumas regiões da África, ok? O continente europeu, ele é bastante populoso, bastante povoado. Eu vou explicar a diferença entre populoso e povoado agora. Então, a gente tem aqui algumas áreas com
bastante pessoas vivendo por quilômetros quadrados. Nos Estados Unidos, ó, a costa leste dos Estados Unidos e pequena parte aqui da costa oeste também é bastante povoado. E na América do Sul nós temos a Argentina, no litoral brasileiro, que é algumas áreas do Nordeste brasileiro, e o Sudeste, principalmente onde ficam as grandes capitais aqui, como São Paulo e Rio de Janeiro. Na África também a gente tem parte da África do Sul que é mais povoado. Então, pessoal, quanto mais escuro mais pessoas têm vivendo por quilômetros quadrados. Tá? Onde está bem escuro mesmo, significa que existe mais de 100 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Quando está mais clarinho, significa que existe menos de uma pessoa vivendo por quilômetro quadrado. Então, ó, regiões como a Índia, Bangladesh, China e Japão são locais, são países densamente povoados. Vamos lá, então, uma diferença importante. O que é populoso e o que é povoado, ou densamente povoado? É bem simples, pessoal. Populoso é o número total de habitantes de uma região. Vai lá o censo. Ó, quantas pessoas vivem em Comendador Gomes? Se tiver muitas pessoas vivendo em Comendador Gomes, seria populoso. No nosso caso, no nosso município, não tem muitas pessoas. 3.000 habitantes não significa que seja muitas pessoas. Né? Então, a gente não é um município populoso. Se a gente vai em São Paulo, por exemplo, em relação aos outros municípios, sim, o município de São Paulo é um município populoso, devido à grande quantidade de pessoas que vivem em São Paulo, chegando a cidade de São Paulo aí a quase 14 milhões de habitantes. Ok? Quem entrou agora, a gente já está quase terminando, tá? Depois você pode assistir a aula pelo YouTube, que eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Povoado, pessoal, quando a gente fala se um país é povoado ou não, a gente pega o número total de habitantes desse país ou desse continente e divide por sua área. Se a gente tiver muitos habitantes por quilômetros quadrados, a gente pode dizer que sim, esse país é densamente povoado. Tá? Se a gente tem poucos habitantes por quilômetros quadrados, ele é pouco povoado. Então, por exemplo, países como Mônaco. Mônaco é um país muito pequeno. Lá chega a ter cerca de 25 mil pessoas vivendo por quilômetro quadrado. 25 mil pessoas por quilômetro quadrado, por quê? É um principado, um país muito pequeno. Então, Mônaco é densamente povoado. Se a gente pega o Brasil, por exemplo, que já tem uma média aqui, ó, 25 pessoas por quilômetros quadrados. O Brasil não é densamente povoado. Por quê? Tem poucas pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Agora, o Brasil é um país populoso? Já consideramos que sim. Por quê? É o quinto país mais populoso do mundo, com aproximadamente aí 208, quase 209 milhões de habitantes. Já deve ter chegado em 209 milhões de habitantes, né? Ou quase 210 já. Então, o Brasil, ele é populoso. Por quê? Tem um grande número de pessoas vivendo ali. Mas a gente pega esse número e divide por sua área, ele não é povoado, porque tem só 25 pessoas por quilômetros quadrados. Tá? Então, essa é a diferença. Populoso, quando tem muitas pessoas vivendo em determinada região. Certo? Povoado, quando o número de pessoas dividido pelo território é alto. Uma comparação bacana aqui, ó. Quem é mais populoso? China ou Índia? Os dois são populosos. No entanto, a China é mais populoso que a Índia, por enquanto. Por quê? Tem mais habitantes. Agora, quem é mais povoado? Quem é mais povoado é a Índia. Por quê? Tem mais habitantes por quilômetro quadrado do que a China. Entenderam a diferença? Populoso, número total absoluto de habitantes. Número total, se é alto, é populoso. Povoado, quando a gente pega esse número de pessoas, divide pelo território, e esse número de pessoas por quilômetro quadrado for alto, ele é
povoado, densamente povoado. Certo? Vamos então às atividades? Questão número 1. População mundial se encontra distribuída de maneira uniforme pelos continentes da Terra? Justifique. Ou seja, a população ela está dividida de forma igual em todos os continentes? Vocês vão colocar se sim ou se não. Se sim, porque sim. Se não, por que não? Tem que justificar. Número 2. Defina a densidade demográfica e como podemos calculá-la em uma determinada área. Está lá no texto, eu já falei bastante sobre isso. Está até em negrito aqui, ó, que é a densidade demográfica. E na questão número 3, vocês vão analisar o mapa. Tá? É ideal que vocês acessem, porque o PET ele vai em preto e branco, né? O ideal é que vocês peguem a foto dele, que eu mandei no grupo lá, do PET, e se eu não mandei, vou mandar ainda, e analisem pela foto colorida. Observe o mapa e localize regiões ou países que encontram maior densidade populacional, indicando em quais continentes eles estão situados. Onde tem mais densidade, pessoal, é onde está mais escuro. Citar o país e o continente a qual ele pertence. E qual é a diferença entre populoso, né, a diferença entre uma região, um país populosa e densamente povoada? O textinho lá do final dessa semana trata sobre isso. Leiam com atenção, ok? Então é isso, pessoal. Para quem participou da aula aí, tem alguma dúvida? Não. Muito bem, então. Vou disponibilizar esse vídeo lá no grupo, se vocês quiserem assistir de novo para responder as questões, ok? Então, até semana que vem. Muito obrigado pela participação de vocês. Até.